partir o pão. Hoje é um dia de ceia do Senhor. E o Senhor já vem me incomodando com essa palavra, primeiro, só na mente. Eu tenho pensado muito nela, em alguns textos, e hoje eu sentei para organizar ela numa palavra. Então eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós precisamos ter algumas atitudes muito importantes em relação à ceia, entendimentos e atitudes. As crianças, pode subir as crianças, eu sempre esqueço. Eu queria tanto que fizesse um papelzinho com todos os avisos para a gente não esquecer, seria uma bênção. Isso, as crianças podem sair então. Não sei se tem algum videozinho na internet, tem? Tem um videozinho também que a Sandy vai colocar no grupo, para quem está em casa e queira passar a historinha para as crianças, ok? Então fala para o teu irmão, abre teu coração, porque Deus vai mexer contigo. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Abra seu coração, porque Deus vai te chacoalhar. A palavra de Deus, ela precisa nos chacoalhar, ela precisa mexer com as nossas estruturas, amém, queridos? Ela tem que fazer cair determinadas muralhas que nós construímos, e só a palavra de Deus tem esse poder. Então vamos entender algumas coisas importantes que precisamos ter discernimento para podermos participar da mesa do Senhor, participar da ceia do Senhor, amém? Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar com você é que desde o início da primeira Páscoa, sempre foi utilizado pães sem fermento, que a gente chama de pães asmos. Por que pão sem fermento? Por que pão asmo? Você precisa entender que tudo que Deus faz tem um propósito, tem uma mensagem profética agregada, principalmente no Antigo Testamento. Todas as festas, todos os rituais, tudo que Deus mandava como um mandamento para o povo de Israel, havia um significado profético, amém? A própria história do povo de Israel é uma história que aponta para a vinda de Jesus, para tudo aquilo que Jesus veio fazer pelas nossas vidas. Quem entende isso? Quem entende que o Egito representa o mundo, que Faraó representa Satanás? Vocês sabiam disso? Que o Mar Vermelho significa o batismo, o deserto significa esse período de provas que nós passamos, as tribulações, que a terra prometida é a vida abundante que Jesus prometeu para nós. Tudo tem um sentido profético, amém? E o pão asmo não era diferente. Nós tivemos aí a alegria, teve uma irmã preciosa que preparou os pães da ceia hoje. Cadê ela? Cadê ela? Vamos, me ajuda aqui, vê se eu estou certo, tá? Porque eu não sou cozinheiro, então às vezes eu posso estar errado. Os ingredientes do pão asmo é isso aqui? Farinha, água, azeite e sal. Só isso. Tudo tem um sentido profético, se você olhar. Olha lá. Farinha é o que dá a sustância. A farinha é realmente o alimento. Amém? E ela tem um significado da palavra. A palavra de Deus é o nosso alimento, amém? E nós sabemos que a palavra é Cristo. João capítulo 1 fala isso. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, amém? Então, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, versículo 14 de João 1. Então nós sabemos que Jesus é a palavra. Então a farinha representa Jesus. A água, segundo João 7,39, significa o quê? O que está escrito ali? Fala o Espírito Santo. Se você ler João 7,39, eu não vou poder ler todos os textos,
mas eu vou colocar esse PDF depois para vocês conferirem tudo isso na palavra, amém? O azeite significa unção. A Bíblia fala da unção do Espírito Santo. Nós podemos ter o Espírito e também recebemos a unção com o Espírito Santo. E o sal significa testemunho. Vocês são o quê? Sal da terra. E o que Jesus quis dizer com sal da terra? Vocês vão ser testemunhos, vocês vão ser aqueles que vão realmente revelar quem eu sou, vão dar sabor, vão fazer a diferença no mundo. Glória a Deus. Bom, no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, versículo 19, quando foi instituída a Páscoa do Senhor, a primeira ceia profética, remetendo para o sacrifício de Jesus, olha só o que diz aqui: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Olha só como era sério isso, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, pão fermentado, será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Vocês conseguem entender como era sério a questão do fermento? Porque o fermento ele tem um significado muito pesado, e hoje você vai entender ele, de uma maneira bem clara, o que o fermento representa, tá? E olha só, 7 dias, esse número 7, quem sabe o que significa? Perfeição, completude, amém? Então quer dizer, ele está falando que você tem que remover da sua casa. Fala, eu removerei. Depois você vai entender o que você está falando. Por enquanto você fala profeticamente. Diga assim, eu removerei todo o fermento da minha vida e da minha casa. Aleluia. Porque se isso for removido da tua vida e da tua casa, vai ser removido da igreja. E se ele for removido da igreja, verdadeiramente nós estamos prontos para ter comunhão no Senhor. Aleluia? Vamos entender um pouco mais. No Novo Testamento, a Bíblia fala um pouco de fermento, e Jesus falou em Lucas capítulo 12, versículo 1. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo-os. A quem Jesus começou a ensinar? Primeiramente aos... Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Que pena, hein? Poucos. Eu espero que essa igreja aumente o número de discípulos de Jesus. Eu quero ser um sempre, amém? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Aí em casa, nós temos algum também? Pode levantar a mão aí, eu não estou vendo, mas eu creio que você está levantando a mão aí, amém? Presta bem atenção. O que Jesus preveniu os discípulos? Cuidado, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é Então, o primeiro significado claro que a Bíblia diz, através da boca do próprio Jesus, é que o fermento significa hipocrisia. Podemos chamar de hipocrisia também de fingimento. Você vê Jesus, quando fala dos fariseus, ele sempre mostrava que os fariseus, eles tinham uma mania, uma feia mania de querer fazer as coisas para mostrar para os outros. E Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados, porque por fora eles faziam grandes orações, né, se vestiam de todo aquele aparato, né, de sacerdote, de mestre da lei, mas o coração deles estava cheio de podridão. Vocês estão entendendo a hipocrisia? Amém? Quem pode dizer amém? Eu queria muito hoje trazer uma palavra mais amorosa, mas o Senhor não me deixou, irmãos. Eu queria também sair um pouquinho dessa parte de unidade que a gente já vem falando bastante tempo, mas Deus não me permitiu. E eu tenho que obedecer o Espírito Santo, amém? Então Deus está falando para nós, irmãos, cuidado com esse fermento. Não adianta nós virmos para a ceia do Senhor
e comermos um pão sem fermento, enquanto o fermento ele existe no nosso coração, na nossa vida. Cuidado com os fingimentos. Amém? Olha só que coisa forte. Vamos continuar aqui. O que Jesus tratou antes de tomar a última ceia com os discípulos? Eu queria que você olhasse bem. Isso está lá em Mateus capítulo 26. Quem trouxe a Bíblia? Porque esse aqui eu não coloquei a leitura, tá? Você pode pegar Mateus, para a gente não ficar muito enferrujado no manejar a palavra de Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 17 a 25. Acharam? Mateus 26, de 17 a 25. No primeiro dia da festa dos pães asmos, olha só que interessante, irmãos. Qual foi o dia que Jesus decidiu tomar a última ceia com os discípulos? No dia das festas dos pães asmos, sem fermento. E algumas pessoas perguntam, por que a igreja toma só ceia com pão sem fermento? Irmãos, só cego para não ver, amém? Tudo tinha um sentido profético. E quando nós comemos a ceia com pão com fermento, nós estamos dizendo que o pão, que representa o corpo de Jesus, ele tem hipocrisia, ele tem pecado. Você vai entender mais para frente. É muito sério isso. E Jesus foi o cordeiro imolado sem pecado. Quem pode dizer amém? Porque se não fosse assim, nós estaríamos perdidos até hoje. Com certeza ele não ressuscitaria dentre os mortos. Então vamos continuar. No primeiro dia da semana, da festa dos pães asmos, nos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Em outras palavras, da ceia. Continuando, ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Glória a Deus. Você vai entender que isso é uma... desculpa. Vai lá. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Continua. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa. Fala comigo, à mesa. Páscoa, ceia, discípulos, mesa. Você vai entender tudo isso. Aleluia? Então ele estava na mesa. E enquanto eles comiam, ele disse: eu lhes digo a verdade. Fala comigo, verdade. Contrário de hipocrisia. Quem está entendendo? E Jesus trata de um assunto antes de cear. Antes de iniciar a ceia. Ele diz assim, um de vocês aqui tem fermento no coração. Um de vocês aqui está fermentado, está com capa de discípulo, mas o seu coração já se entregou a Satanás para me trair. Quem está entendendo? Por que Jesus tratou desse assunto antes de tomar a ceia? Porque a ceia não é uma brincadeira, a mesa não é uma brincadeira, queridos. Amém? Não pode haver fermento no meio do povo de Deus. Era necessário que Jesus expusesse para que aquele fermento pudesse ser retirado e assim eles pudessem tomar a ceia juntos. Muito aflitos, eles protestaram após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Eu vou parar por aqui por enquanto, pode voltar o slide onde estava. Então, o que Jesus tratou? Vamos lá. Eu não estou controlando. Isso. No versículo 15, nós não lemos, mas Judas já havia traído Jesus, já havia feito um pacto com os fariseus de entregar Jesus por traição. No versículo 15 acontece isso, tá? No versículo 20 e 21, então, você vê Jesus sentado à mesa. Mas Jesus não podia tomar aquela ceia de uma forma hipócrita.
de uma forma mentirosa, fingida, porque não fazia parte do caráter de Jesus, o fingimento e a hipocrisia. Durante toda a vida dele, ele combateu exatamente isso. Então era necessário que ele expusesse. E ele disse: um dentre vós vai me trair. Jesus sabia que havia um fermento no meio deles. Alguém cujo coração não era sincero e verdadeiro. Quem está entendendo? E ele trata o assunto antes da ceia, isso é muito importante. Agora o interessante é que todos os 12 perguntaram para Jesus: sou eu, Jesus? Aí você pode começar a imaginar como Jesus, que já sabia desde o início quem era o traidor, que escolheu o traidor. Quem entende que Jesus escolheu o traidor? Ele já sabia de tudo, mas ele escolheu, e durante 3 anos nunca tratou Judas diferente dos outros, porque se ele tivesse tratado, com certeza, nesse momento, todos apontariam: agora entendi, por que você sempre deixou Judas de lado, por que você sempre respondia Judas de maneira diferente. Mas Jesus sempre foi um homem espiritual, glória a Deus, e nunca tratou ele diferente, e até o fim, eu tenho certeza que Jesus amou Judas, e a prova é que quando Judas veio para entregar ele olhou para Judas e disse: amigo, por que tu viestes? Chamou ele de amigo. Quem está entendendo? Por quê? Porque Jesus, ele sempre teve no coração o perdão, e o perdão é uma chave muito grande para nós não vivermos o fingimento. Quem está entendendo? Amém? Ainda continuando, no versículo 26, ele trata então esse assunto da traição, e só depois disso então ele começa a tomar a ceia com os discípulos. Veja bem que a ceia, ela tem que ter um período que precede ela, de autoexame, de conserto e de reconciliação. Nós falamos sobre isso no último sábado, vocês lembram? Quem lembra? Que nós recebemos qual ministério? Ministério da reconciliação. No outro sábado falamos que a chave para a unidade é o quê? A Vocês estão esquecendo das coisas, irmãos? Não pode não. Senão Deus não vai deixar eu passar para o próximo tema. Vocês têm que começar a mastigar a palavra, aleluia, para que a gente possa evoluir, crescer. A chave da unidade é a humildade, e a humildade é considerar o outro superior a si mesmo, e daí por diante, está tudo interligado. Então antes de partir o pão, Jesus retirou o fermento que havia entre eles. Quem entende isso? Agora, de forma clara, amém? Sem ressentimentos, presta atenção, se o teu coração está ressentido contra alguém, contra algum irmão, pensa nessa palavra hoje, em nome de Jesus, amém? Sem ressentimento, amarguras, com o coração puro e limpo, ele se entregou como sacrifício na cruz por nós, aleluia, ele é a própria ceia, ele veio para nos dar exemplo com a sua própria vida. E eu garanto para ti, irmãos, que se Judas tivesse se arrependido, Jesus teria levado na cruz os pecados de Judas também. Alguém tem dúvida disso? Alguém acha que eu estou exagerando? Irmãos, o amor de Deus é muito grande. Então ele é a própria ceia. Fala comigo, Jesus é a própria ceia. Amém? Em Jesus não há hipocrisia. No nosso meio não pode haver hipocrisia, não pode haver fingimento. Ele morreu perdoando a todos. Quem você precisa perdoar, irmão? Eu vou ser bem direto agora. Quem você precisa perdoar? Quem são as pessoas que você construiu muros, barreiras, amarguras? Eu quero passar para os próximos temas, mas o Senhor me faz insistir, porque parece que alguma coisa ainda está faltando para a igreja poder crescer, aleluia, amém? Precisamos retirar, porque isso é um fermento.
E fermento que nós estamos falando aqui não é tirar pessoas, irmãos, é tirar atitudes do nosso coração. Quem está entendendo? Aleluia! O que Paulo tratou antes da ceia? Olha que coisa fantástica que é a palavra de Deus. Paulo lá em 1 Coríntios 11, no versículo 17 a 22, a partir do 26 ele começa a falar da ceia do Senhor. Então, o que precede a ceia do Senhor que Paulo ministrou com a igreja de Coríntios? Olha só, vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 7 em diante. Vamos lá? Não é 7. Desculpa, 17, tá? Então vamos lá. Antes da ceia, tá? Mas é interessante que na minha Bíblia, não sei na de vocês, mas na minha Bíblia, a ceia do Senhor, aquele tema que eles colocam, começa aqui. A de vocês também? Hã? Agora, por que a gente não trata desse assunto antes de começar a tratar a ceia? É uma coisa interessante de se pensar. A Bíblia, ela tem uma sequência lógica, perfeita. Amém, queridos? Olha só. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o bem, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Veja bem que ele está falando com a igreja. E ele diz, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas de comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então vamos entender um pouquinho os assuntos que Paulo tratou antes de começar a ceia do Senhor. Por isso que o tema é antes do partir o pão, o tema dessa mensagem, amém? Então o que ele tratou? Primeira coisa, ele disse assim, antes de nós entrarmos e participarmos da mesa do Senhor, eu quero dizer uma coisa, eu não louvo vocês. Ou seja, as atitudes que vocês têm tido são reprováveis. Quem está entendendo? Algumas pessoas podem achar que o pastor aqui é muito duro, né? Só vem para dar pancada. Não é isso, queridos. É a palavra de Deus, amém? Você vê que Jesus tratou de um assunto de traição. Paulo está tratando aqui, olha só, primeira coisa que ele trata, essa palavra é muito forte, vocês se ajuntam, e não é para o bem, não é para o melhor, é para o pior. Agora eu queria parar um pouquinho e pensar com vocês sobre ajuntamento. Fala comigo, ajuntamento é diferente de comunhão. Vocês estão entendendo? Eu não me lembro qual dos profetas da Bíblia, mas um deles, Deus fala claramente que eu não posso suportar mais as vossas assembleias. Há ajuntamentos que Deus não está nele. O que Deus quer da igreja é comunhão. A ceia propriamente dita é comunhão. Vocês vão entender isso, amém? Então, no ajuntamento há fermento. Por isso que Paulo diz, quando vocês se ajuntam, não é para o bem, é para o pior. Quem está entendendo? Diga assim, o fermento no meio da igreja cria ajuntamento, e o resultado é o pior.
Você já pensou nisso, queridos? Agora, o que Deus espera de nós como filhos de Deus? Que a ceia do Senhor seja um momento de comunhão. A comunhão é a própria ceia. Aleluia! Nós vamos participar de uma mesa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, pai de família. Quem senta com você na mesa? Quem? É qualquer pessoa? Você sai recolhendo gente da rua e vamos lá sentar comigo na mesa, é isso? São as pessoas íntimas. Principalmente a tua família, quem você ama. Aleluia! Hã? A mesa do Senhor é para quê? É para ter briga? Confusão? Partidos? Olha só que forte aqui. Ele vai tratar exatamente sobre divisões. Por quê? Lá na frente ele vai dizer assim: irmãos, tomem cuidado, porque quem come e toma ceia indignamente vai se tornar réu dela. Então ele precisava tratar sobre essa questão das divisões antes de tomar a ceia, para que aquilo não se tornasse um ato religioso, hipócrita e sem a presença e a vida de Deus. Irmãos, olha para mim aqui. A ceia é um momento onde nós recebemos a vida de Deus, a unção, um renovo espiritual sobrenatural. A ceia tem que ser um milagre na nossa vida. Mas muitas vezes é só um ato religioso. Por quê? Porque há fermento. Se há divisão no corpo de Cristo, irmãos, precisa ser tirado urgente. Em nome de Jesus. Amém? E ele trata isso. Olha só. Ele diz assim, ó, até é importante ter partidos, porque quando começar a ter partido da igreja, vocês vão saber quem são os aprovados e os reprovados. Porque se uma pessoa começa a lutar contra, sabe, irmãos, um contra o outro, e começa a falar mal um contra o outro, está formando partidos, e isso divide o corpo, e isso faz com que a ceia se torne apenas um ajuntamento religioso, sem a vida e sem o significado daquilo que ela é. Quem está entendendo? Amém? Outra coisa que ele trata aqui, que é muito forte, ele diz que cada um toma a sua própria ceia. Isso fala de individualismo. Irmãos, você consegue entender o que é corpo? Você precisa de ler Romanos 12. Corpo é um punhado de membros, um diferente do outro, ligados de uma maneira perfeita, por juntas, por medula. Vocês estão entendendo? Juntas, ligamentos, que formam um todo, e cada um com a sua função trabalha para a edificação desse corpo como um todo. Vocês estão entendendo? Isso é corpo. E quando falamos igreja, a igreja é o corpo de Cristo, que deve estar ligada em amor, através de vínculos fortes, verdadeiros e sem fingimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas ali em Coríntios não, havia individualidade. Não, eu vou tomar minha ceia aqui com a minha família, vocês ficam para lá. Cuidado, Deus não é um Deus individualista. Amém? Ele é individual sim, quando se trata do princípio da individualidade. Ele consegue entender cada pessoa como um indivíduo, ele percebe cada pessoa, mas ele não veio para nos tornar individuais. Estão entendendo ou não? Ok. O que mais? Vamos continuar. No versículo 20 ele diz assim: não é para a ceia do Senhor que vos reuni. Olha aonde que ele chegou. E vocês ainda acham que eu sou duro, né? Paulo aqui bate o martelo e diz assim, ó, se vocês estão divididos, se há partido entre vocês, então vocês não estão aqui para a ceia do Senhor. Vocês estão vendo como é sério, irmãos? Amém? Glória a Deus. Não ouço um amém quase. Glória a Deus, queridos. É que está doendo, né? Mas doeu em mim também, pode ter certeza. Eu estou junto com vocês apanhando. Aleluia. A palavra de Deus, ela fere, mas ela traz cura. E ela traz vida. E ela traz restauração.
Se você aceita a ferida do papai, ele vem depois com bálsamo e te faz uma nova pessoa. Esse é o poder da palavra de Deus. Deus quer ver essa igreja viver comunidade. Deus não quer que a gente coloque um letreiro bonito ali na frente e viva uma igreja cheia de partidos. Deus quer vir visitar, Deus quer vir habitar, Deus quer vir com a sua glória no nosso meio, mas nós precisamos tirar fermento, nós precisamos consertar nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Nós precisamos aceitar os nossos irmãos com as suas individualidades, que eu digo, cada um de uma forma diferente. Deus fez assim, mas somos todos um corpo. Até mesmo com seus defeitos, olha como Jesus tratou Judas até o fim. Nós temos um exemplo a ser seguido, queridos. Glória a Deus. Fermento velho versus asmos. Vamos entender na leitura. Essa leitura é muito forte. Eu queria muito que isso ficasse gravado no teu coração, queridos. Vamos ler aí 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7 primeiro. 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7, acharam? Nem precisa, né? O nosso amigo não deixa nem a gente folhear a Bíblia. Glória, não, pode deixar aqui, estou brincando. NVT, muito boa essa versão. Olha aqui, não é nada bom vocês se orgulharem. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa. Se você for um pouquinho antes, ele está tratando justamente de pecados no meio da igreja, principalmente imoralidade. E aqui ele está dizendo, olha, esse pecado que vocês estão aceitando dentro da igreja, isso é um fermento que foi lançado e que vai botar toda a massa a ser levedada. Quem está entendendo? O pecado de uma pessoa atinge todos, irmãos. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que se um membro do corpo padece, todo o corpo padece com ele. Mas se um membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos pensar que quando trazemos pecado para dentro da igreja, nós estamos trazendo fermento. Por isso, irmão, dobra seu joelho. Não é que você vai ser perfeito, você não vai ser, você vai tropeçar, você vai errar, é verdade, a vida cristã é assim, mas dobre seu joelho, confesse e diga, Deus, eu não quero ir para a igreja só fingir que eu te adoro, eu quero te adorar em espírito e em verdade, por isso, eu lanço fora esse pecado, eu peço perdão, eu me arrependo, para poder reunir com meus irmãos sem fermento, aleluia. Quem está entendendo? Olha só, vamos continuar, um pouco de fermento. Livrem-se do fermento velho, fala comigo, fermento velho, para que sejam massa nova, eu profetizo aqui em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja cuja massa é nova, sem fermento, aleluia. Cada um de nós, depois dessas palavras que Deus tem falado, nós precisamos nos examinar, e ver se há fermento em nossa vida, em nossa casa, e tirá-lo. E o número 7, que fala 7 dias, é para tirar tudo, é para ser completo, perfeito, aleluia. Faz uma limpeza em nome de Jesus. Olha o que ele diz aqui, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, fala comigo, sem fermento. Diga, essa massa nova, tem que ser sem fermento. O que de fato vocês são. Aleluia. Aí ele vem para o sacrifício de Jesus. Olha só como está tudo interligado, irmãos. Não adianta a gente brincar de religião aqui. Amém, queridos? A Bíblia, ela desmascara tudo. Aí ele termina dizendo, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, aquele que é o alvo, aquele que é a nossa própria ceia, ele foi sacrificado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Irmãos, Cristo se sacrificou. Então, lança fora esse fermento. Olha para o sacrifício de Jesus.
Sacrifique o que for necessário, deixa teu orgulho de lado, procure as pessoas, reconcilie, peça perdão, humilha você, não espere uma atitude da outra pessoa, porque Jesus não esperou uma atitude nossa para vir nos reconciliar com Deus. Ele viu que nós éramos pecadores, Ele veio e morreu por nós. Você não entende? É uma atitude totalmente unilateral. É isso que Deus espera de nós, eu não posso ser mais claro do que isso. Amém? Ah não, mas se Ele fizer isso, se Ele me der uma chance, aí você até espiritualiza a coisa. Se Deus criar uma situação para isso acontecer, para, irmão, Ele já criou todas as condições, Ele veio e morreu por você, e Ele só te pediu isso: amem uns aos outros como eu vos amei. Assim como eu entreguei a minha vida por vocês, entreguem a vida uns pelos outros. Assim como eu abri mão da minha glória e de tudo aquilo que era meu, para vir me fazer pecado no seu lugar, façam o mesmo. Interceda pelas pessoas, vai até elas, conserta, pede perdão, seja humilde. É isso que Jesus está nos falando, amém, queridos? Olha aqui, pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Quem entende disso? É ou não é? Aquelas que fazem bolo, né, as mulheres aqui, homens também, tem homens que cozinham muito bem. Um pouquinho de fermento, é só uma colherzinha, como diz o goiano, colherzinha de café. É o suficiente para fazer uma massa toda crescer. Só que a massa não é aquilo que aparece. Se ela não crescer, você vai ver que é pouquinha coisa de farinha. Por isso que a massa, quando ela é levedada, ela mostra uma aparência que não é verdadeira. Vocês estão entendendo ou não? Amém? Agora, o que seria esse fermento velho? Eu coloquei aqui, o fermento velho representa Adão, e também representa o nosso velho homem, antes de recebermos a Cristo e nos tornarmos uma nova criação. Amém? E olha só, segundo aquilo que nós estudamos até agora, nós podíamos estudar muito mais e pegar muito mais características desse fermento. Esse fermento fala de orgulho, tanto é que ele começa esse texto em 1 Coríntios 5, dizendo: não vos orgulheis, vocês estão tudo inchados, vocês estão tudo, parece bexiga cheia, achando que são espirituais, bonitões, talvez maduros. E a igreja de Corinto era uma igreja que parecia que tinha muitos dons espirituais ali se manifestando, e eles achavam que eles eram os tais. E Deus disse: epa, esvazia aí, esvazia. Orgulho é fermento, fala, orgulho, fermento velho, velho homem, precisa ser destruído da nossa vida, precisa ser retirado da nossa vida. Amém? A hipocrisia, conforme que lemos em Lucas 12:1, cuidado com a hipocrisia, fermento dos fariseus. Vida religiosa, irmãos, olhe para mim aqui em nome de Jesus, não aceite mais uma vida religiosa. Comece a pedir para Deus: Deus, eu quero uma vida profunda contigo, uma vida sincera contigo. Amém, queridos? Eu quero novas experiências, eu quero novas coisas com o Senhor. Eu não aceito mais ser domingueiro, quarta-feira, ir na igreja e cantar e dar meu dízimo e me sentir que, já fiz o meu compromisso. Não! Deus tem mais. Deus tem sonhos para você. Deus tem coisas grandes que Ele quer realizar na sua vida e através da sua vida. Mas a religiosidade é um fermento tão nojento que não te deixa crescer o crescimento que vem de Deus, mas parece que você cresceu, e você se olha no espelho e você diz: rapaz, mas tu é homem de Deus, hein? Cheio de orgulho. Irmãos, duas coisas que eu tenho certeza, e eu não erro, com relação à espiritualidade. Você pode medir a espiritualidade de uma pessoa
não é pelo que ela fala, porque tem gente que fala bonito demais, e é um baita de um religioso. Lembre que quem matou Jesus foram os religiosos que falavam muito bem e que conheciam a lei de cabo a rabo. Quem está entendendo? Hã? Não é quem fala bonito, não é quem veste bonito. A espiritualidade de uma pessoa, pelo menos duas coisas você pode ver nela. Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim, que sou o quê? Mansidão, humildade e a capacidade, isso aí é consequência de um coração manso e humilde, capacidade de relacionar com as pessoas. Se uma pessoa, vive falando mal, vive reclamando umas das outras, ela não é espiritual. E talvez, ainda vou ter mais uma palavra aqui, e talvez não vai vir ninguém para o culto, depois do culto igual hoje, mas eu vou continuar falando o que Deus me mandou. Porque existe uma sabedoria do céu, existe uma sabedoria terrena. Nós precisamos entender qual é a sabedoria que nós estamos andando nela. Amém? Vou deixar isso para depois. Então, olha aqui: fermento velho, orgulho, hipocrisia, maldade e perversidade, divisões e individualismo. Tudo isso nós vimos agora. Agora, o que é essa massa nova, sem fermento? Hein? É um novo homem que nasceu em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Quando você recebeu Jesus, você foi feito nova criação, nova criatura. Você consegue entender isso? E nós juntos deveríamos ser uma massa nova, sem fermento. E seremos em nome de Jesus. E seremos em nome de Jesus. Eu digo deveríamos porque eu não vejo isso ainda. Nós não conseguimos ainda viver isso. Mas nós vamos viver em nome de Jesus. Aleluia. Então o que é o asmo? É exatamente o contrário desse fermento. Olha, humildade, verdade e sinceridade, bondade, unidade e comunhão, não ajuntamento. Aleluia. Quem pode dizer amém? Livrem-se do fermento velho. 1 Coríntios 5, 7 é o próximo versículo. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente vocês são. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Que antes do partir do pão, é importante você discernir que a mesa, essa que nós vamos participar daqui a pouco, ele é um lugar para a família ter perfeita comunhão. Por isso que era 7 dias de pães sem fermento. Quem está entendendo? 7, perfeição. Pão sem fermento. Verdade, sinceridade. Unidade. Glória a Deus. E eu quero te dizer que a ceia é simplesmente o resultado disso. É o resultado disso. Então, irmãos, nós vimos para a mesa participar da ceia com o coração dividido, amargurado. Eu não gosto daquele irmão. Aquele irmão tem um jeito que... Não, mas aquele fala assim, aquele veste assim, aquele olha assim, cheio de julgamentos. Também já falamos sobre isso, amém? Irmãos, chega disso em nome de Jesus. Porque aquele pastor fala assim, aquele outro pastor fala assim, mas eu tive já um pastor na minha vida que era assim, e comparações. Vamos deixar isso em nome de Jesus. Vamos largar isso. Aleluia. Quem é Rafael? Quem é Tiago? Quem é Tiago Souza? Quem é Celso? O importante é Cristo. Aleluia. É Jesus. Então, irmãos, qualquer coisa fora disso é apenas um ajuntamento, é fermento na massa, é religiosidade sem a vida de Cristo. E eu termino com esse texto lindo, que é a continuação de 1 Coríntios 5, versículo 8. Presta bem atenção, irmãos. Foi isso que começou lá em Êxodo capítulo 12. Desde o início, a ceia, que era a Páscoa, amém? Ela deveria ser uma celebração, festa do povo de Deus. Quem pode dizer amém? Eu quero chegar aqui um dia e fazer uma ceia. Um dia Deus vai usar, mas primeiro tem que sair o fermento.
A hora que o fermento sair, nós vamos chegar aqui numa ceia, nós vamos dançar. Amém? Nós vamos dançar, nós vamos cantar, nós vamos... Ah, irmão, não quero nem... Ah, deixa esse vírusinho aí sair para ele ver. Daqui a pouquinho ele... Ou vão ignorar ele, ou ele vai desaparecer. Ou pelo menos vai ficar escondido. Amém? Mas irmãos, a verdade é, olha o que diz: por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aleluia! Ceia, então, é celebração da família em amor. Entenderam a ceia agora? Entenderam o significado da mesa? Entenderam que não é mais tempo da gente ficar fazendo rituais religiosos aqui, mas vivermos o que Deus quer? Você consegue entender isso? Então feche os seus olhos um pouquinho, curve a sua cabeça em nome de Jesus e deixa o Espírito Santo falar contigo agora. Não que ele não esteja falando, mas ele quer falar agora pessoalmente. Paulo diz, quando ele vai ministrar a ceia em 1 Coríntios 11, no versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, que é exatamente o que nós estamos falando aqui, come e bebe juízo para si. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, isso é muito sério, em nome de Jesus. Eu queria que você examinasse o mais profundo da tua alma hoje. Vasculhasse mesmo todos os cantinhos do seu coração. E olhasse, quem são as pessoas que você criou barreira? Que você criou muros. E eu não estou falando lá de fora, é aqui dentro mesmo. Na tua caminhada. Irmãos, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Por quê? Porque Ele nos reconciliou primeiro com o Pai, perdoando os nossos pecados, nossas maldades. Ele tem tolerado você com todas as tuas fraquezas até hoje, senão você não estaria aqui. Por que não toleramos uns aos outros? Por que não suportamos uns aos outros? Por que não temos paciência, não agimos com mansidão? Irmãos, da mesma maneira que Deus te amou em Jesus Cristo, é como você deve amar uns aos outros. Corra até essa pessoa e peça perdão. Se você tem alguém para fazer uma ligação, faz hoje. Faz hoje. Tome uma decisão agora. Eu não vou pedir para você fazer agora, por causa do nosso tempo. Mas tome uma decisão no teu coração de procurar essa pessoa e consertar. Faça uma aliança com a tua boca, para não falar mais mal de pessoas, para não julgar mais pessoas. Em nome de Jesus, arranca esse fermento de uma vez por todas, que causa divisão, que causa mal-estar, que causa tristeza até mesmo em você, porque quando você fala mal de alguém, imediatamente vem um mal-estar tremendo. Quem já teve isso? Eu posso levantar minhas duas mãos. Imediatamente que eu falo mal de alguém, irmãos, isso acontece, porque a nossa boca é um trem desgovernado, sem freio. A Bíblia fala isso. Mas eu tenho que me arrepender imediatamente, aquela tristeza tem que gerar arrependimento. Senhor, me perdoa, eu não quero ser assim. Me ajude a usar minha boca para unir, para reconciliar, para amar, para profetizar, para exortar, para levantar meu irmão e não derrubar e não destruir ele. Eu profetizo em nome de Jesus, que você vai sair daqui hoje, nós vamos tomar a ceia sim. Eu não quero que você deixe de tomar a ceia hoje, porque você está com um problema com alguém. Eu quero que você tome uma decisão agora, e em cima dessa decisão você vai cear, e Deus vai te dar um coração de Jesus. Quem pode dizer amém? E com o coração de Jesus, você vai ser humilde o suficiente para ir até essa pessoa e reconciliar. Amém? E pedir perdão. E liberar perdão, se for o caso de uma ofensa que você
sentiu, libera perdão. Libera, diga: Senhor, até hoje eu carreguei essa mágoa dessa pessoa, mas eu libero agora. Libera a palavra, tá, irmão? Libera a palavra. Se você não falar, não vai acontecer. Tudo nasce no haja luz. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. E ela é viva e eficaz, e eu sei, Pai, que ela fere, mas ela também traz cura, e ela traz restauração. A tua palavra, ela nos faz crescer, a tua palavra é alimento, ela é realmente essa farinha, que nos traz sustância, e nos faz realmente aumentarmos até chegarmos à estatura de Jesus. Pai, eu quero profetizar sobre minha vida, sobre a minha família, e quero declarar que eu quero retirar dos nossos relacionamentos todo fermento. E eu quero também retirar, Pai, todas as palavras que eu falei contra alguém. Pai, em nome de Jesus, eu quero quebrar toda maldição, toda palavra negativa. Senhor, me ajuda a ter o teu coração. Eu estou orando por mim, eu estou orando pela Sara Raquel, pelo Davi Timóteo, pela Rebeca, mas também por toda a tua igreja. Em nome de Jesus, nos ajuda a crescer, Senhor. Nos ajuda a participar da mesa com sinceridade e verdade. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, a aceitar nossos irmãos da maneira que eles são. Em nome de Jesus, Pai. E assim nós queremos celebrar a ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo. Cadê o pão? Alguém pode pegar os elementos da ceia? Vamos abençoar. Glória a Deus, querido. Hoje nós não vamos fazer festa não, mas deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer, amém? Na próxima ceia nós vamos vir aqui festejar. Quem pode dizer amém? Vai ter festa aqui, irmão. Porque ceia é ambiente de festa, mas não de fingimento. Fazer festa também, antes de consertar as coisas, não funciona. Não vale nada para Deus. Amém? Cadê os elementos? Vamos abençoar. Isso, querido, nos ajude aí. Obrigado, Everton. E a esposa que preparou com tanto carinho esse pão sem fermento. Eu profetizo agora em nome de Jesus, Pai, que esses elementos estão sendo santificados e abençoados, e que esse pão sem fermento, quando entrar no nosso corpo, venha eliminar de uma vez por toda todo o fermento da nossa vida, todo o pecado, todo o orgulho, todo o fingimento, toda a hipocrisia. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que ela vai produzir vida, como tu disseste, Senhor, em João, que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida em si mesmo. Eu profetizo essa vida no meio da igreja, Pai. E o Senhor eliminando de uma vez por todas o partidarismo, a vanglória e tudo aquilo que causa ruptura, divisão, facção, partidarismo no meio da tua igreja. Eu declaro um sentimento de corpo no nosso meio. Sim, papai, corpo. Comunidade propriamente dita, comum unidade. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que nós vamos viver o amor e a verdade. Eu sei que muitos aqui, Pai, no meio da caminhada cristã se decepcionaram, já cantaram tantas vezes, e se decepcionaram de ver tanta divisão, de ver tanta divisão no corpo de Cristo, e talvez eles perderam a esperança, eles acham que no coração deles que é mais uma vez, mas Deus, nós queremos abrir mão também desses pensamentos, e não queremos mais viver das feridas do passado, porque Pai, a Tua palavra diz claramente, que se queremos avançar, nós precisamos esquecer o que fica para trás, e eu quero declarar em nome de Jesus, corações curados, que creem novamente, de que nós podemos ser uma família unida, não perfeita, Pai, porque vamos ter os nossos erros, mas que sempre vai buscar a reconciliação,
o conserto, o perdão, a restauração. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu declaro. Ao tomar essa ceia, será produzida vida e unidade no meio da igreja. Em nome de Jesus, está abençoado. Pode entregar, queridos. Obrigado. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar em família. Marido, mulher, filhos. Tá? Vamos ficar em família. O Senhor me traz à memória exatamente o texto, primeiro texto que nós lemos. Êxodo 12, 19. Pode colocar aqui. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Nas vossas casas. Então eu quero pedir para os maridos, para os pais que aqui estão, que você exerça seu sacerdócio hoje. Amém? E você vai usar a autoridade que Deus te deu como sacerdote para profetizar que esse fermento está sendo retirado da tua casa. Quem está entendendo? Aleluia, eu estou arrepiado, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Algo muito forte está acontecendo. Aleluia. Você vai profetizar que o fermento velho está sendo retirado e uma massa nova está surgindo. Aleluia, Jesus. E o Senhor vai limpar, o Senhor vai perdoar as maledicências, as coisas que aconteceram nesse período. E a partir de hoje, você como sacerdote,
vai ser um guarda na tua casa. Quando você ouvir palavras contra alguém, você vai se levantar e vai dizer: irmãos, somos massa nova. Amém? Você vai lembrar que o fermento foi retirado. E você vai exercer esse sacerdócio quantas vezes for necessário. Em nome de Jesus, nossas casas não serão mais lugar de propagar palavras de irmãos contra irmãos. Amém? Contra líderes, contra ministérios. Não será mais assim, em nome de Jesus. Nossa casa é uma massa nova, de verdade e de sinceridade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, sacerdote da sua casa, exerça agora o seu sacerdócio e começa a orar pela sua família e tira profeticamente o fermento velho da tua casa. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome sobre
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, nós vamos andar em nome de Jesus. Amém? Ainda tem um pouco de elementos ali, é isso, amor? Tem alguns elementos da ceia. Profeticamente não é bom ficar nada. Amém? Lá em Lucas disse, olha, tudo, vocês têm que comer tudo. Então vamos terminar os elementos da ceia ali, em nome de Jesus. Você pode tomar mais um pouco do sangue, do pão. Amém? Não é para se embriagar, até porque não tem álcool. Mas isso é vida para nós. Vida! Aleluia! E por mais, vamos fazer o seguinte, com muita liberdade, irmão. Se você tem liberdade, coloque a sua máscara e abrace alguns irmãos em nome de Jesus, tá? Se você tem liberdade. Para que contigo eu fosse